PENAIC, ele é um programa nacional, teve início no ano passado com o processo de alfabetização na linguagem e agora ele continua com o processo de alfabetização matemática. E a gente está falando de um programa que, como ele é em âmbito nacional, o país inteiro está desenvolvendo as mesmas atividades e tendo a mesma linguagem. Então, é riquíssimo a riquíssima troca de experiência entre os municípios, e esses municípios eles podem trocar experiências, compartilhar atividades e principalmente trabalhar em consonância. Vejo aí um momento muito importante no processo de formação continuada de professores de todo o Brasil, onde o governo federal está proporcionando a possibilidade de professores alfabetizadores realizar uma formação de alfabetização em matemática. E neste processo nós podemos já colher os primeiros frutos, como estamos visualizando aqui neste seminário do município de Suzano, e podemos observar que os professores estão articulando os conteúdos ministrados nas formações, que estão sendo aplicados diretamente com alunos, e eles estão também encontrando a possibilidade de construir novas metodologias para o aprendizado em alfabetização matemática. Uma questão de valorização do trabalho do professor, que a gente vê, eles trabalham muito em sala de aula, dão sangue mesmo e trazem para cá os projetos, os trabalhos. É uma forma muito boa de trazer para cá o que está sendo feito na escola. Então, o que esses professores estão fazendo? Eles estão conseguindo trabalhar de uma forma interdisciplinar, todas as disciplinas que a gente acostumado a trabalhar em sala de aula com os alunos. Foi um desafio, assim, porque a gente só ensina daquela forma mais tradicional, quadradinha, e lançar um jogo para eles irem testando o raciocínio foi mais interessante. Apresentar aqui para o pessoal foi diferente, porque é diferente falar para os adultos, né? Mas como os professores já tinham conhecimento da oficina, as adaptações ficaram mais fáceis para eles compreenderem. E como a gente ensinou algumas regras básicas do jogo, mas não ensinou para eles o raciocínio, eles tinham que descobrir conversando entre eles. Então, isso despertou neles o interesse de buscar novas possibilidades, novas alternativas. Então, até para as outras atividades, aquelas mais tradicionais, eles utilizaram o mesmo raciocínio. Então, agora eles interagem mais, conversam mais para tentar achar a solução para a situação problema. Esse ano em especial nós fizemos vários trabalhos com os professores durante as oficinas, os encontros que nós realizamos todos os meses. As oficinas que os professores orientadores prepararam foram muito boas. Eles tiveram um olhar muito para a sala de aula mesmo, coisa que a gente não tinha antigamente, hoje se tem com o PENAIC. Essa preocupação, a gente estuda teoria para aplicar, não é só a teoria pela teoria, só o estudioso, então é bem interessante. E esse ano está sendo bastante importante porque nós estamos enfocando a matemática ligada com a linguagem, né? Então, com a alfabetização.
Então é algo que é muito importante, porque geralmente a matemática ela é trabalhada totalmente segmentada, uma coisa fragmentada, e nós estamos trazendo uma nova roupagem para o trabalho de matemática em sala de aula. Então, fazendo com que o professor perceba que dentro da literatura, que dentro da alfabetização, tem muito de matemática. Então, trazer esse cotidiano escolar para dentro das aulas de matemática também. Eu vi a grande necessidade da minha turma em compreender todo o processo do conteúdo. E daí surgiu a ideia de criar um jogo pela qual eles pudessem adquirir melhor os conceitos e formar outros conceitos sobre esse conteúdo. Depois fomos introduzindo a questão dos números e daí fomos dificultando mais, problematizamos toda a estrutura do jogo. A devolutiva foi espetacular. Todos os alunos conseguiram compreender o resultado, conseguiram compreender a proposta do jogo, conseguiram compreender o sistema decimal de numeração, que é parte do nosso currículo de matemática, e eles conseguiram fazer as resoluções de problemas dentro da sala de aula. Eu já havia apresentado para as minhas crianças as continhas, né? São as famosas continhas. Só que eu sentia a dificuldade. Então eu fui atrás de alguma coisa lúdica para aplicar na minha sala. Quando a gente trabalha o lúdico na sala de aula, eles começam a perceber que aquilo tem diferença na vivência deles em casa, né? Então, assim, não ficou só naquilo. Quanto que é 7 mais 1? Aí fica na cabeça. 7 mais 1, conto nos meus dedinhos. Não, então, assim, pra vida também, né? Pro dia a dia, pro cotidiano deles. A proposta em si, que dão várias ideias para estar trabalhando dentro da sala de aula. Porque o professor, ele tem muitas responsabilidades, né? Não só com a alfabetização, com o letramento, né? Ele tem como é que eu posso dizer? Todo o trabalho com a criança, né? A educação, o afetivo. Então, quando você leva alguma coisa para o professor que ele pode utilizar na sala de aula, que dá um facilitador para o professor, isso é muito importante, né? Então nós fizemos uma avaliação junto a toda a equipe da secretaria, junto ao grupo de orientadores do PENAIC, o que no primeiro seminário foi um pouco mais difícil, quais foram as dificuldades mais pontuais, o que é que os professores tinham de sugestões para esse ano. Nesse seminário a gente pôde perceber que todo o processo de formação que está acontecendo com os orientadores de estudo estão chegando nos professores do município e estão chegando nas crianças. Então, isso é fruto de um trabalho muito bem articulado, muito bem desenvolvido e que está tendo efetivamente resultados satisfatórios. A gente pôde perceber durante a apresentação de todos os trabalhos que as crianças estão tendo novas oportunidades e que o objetivo do programa está sendo atingido. A formação continuada, como o Pacto nos traz, é o grande eixo, é o eixo principal que faz a diferença lá no trabalho em sala de aula. Então, um professor que traz para os encontros a reflexão das suas práticas, das suas ações, das suas dificuldades, os seus sucessos as suas práticas bem-sucedidas. Então, a gente faz essa discussão ampla com a rede, então não fica só na escola, ela vai ampliando-se, né? Ela vai estendendo-se a nível de rede, a nível de estado e a nível nacional. Suzano atualmente representa uma grande parcela dos nossos orientadores de estudo e esse trabalho está sendo refletido, ele está sendo reconhecido, inclusive por outros municípios. Ele já está sendo referência para outros municípios desenvolverem programas parecidos, eventos como esse, que possibilitam para os outros professores compartilharem trabalhos.